Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, estamos na 9ª lição do trimestre em que estamos estudando sobre os livros de Esdras e Neemias. E nesta semana nós vamos ver a atuação de Deus ao longo da história humana, mesmo que os seres humanos passem por provas e tribulações. Jesus Cristo, amigo ouvinte, não prometeu que você e eu não teríamos problemas. Afinal, nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal, e é de se esperar que num conflito alguns soldados saiam feridos, enquanto outros saem mortos. Mas mesmo Jesus não prometendo que nós não teríamos problemas, provas e tribulações, Ele prometeu estar conosco e nos fortalecer para enfrentarmos estas provas e tribulações e para sairmos delas vitoriosos e ainda mais fortes. Veja o que diz João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em João 16, 33, o Salvador diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo garante nos dar paz em momentos em que, humanamente falando, seria impossível ter paz, e Cristo promete que a vitória dele sobre a maldade do mundo é também a nossa vitória. E esta vitória é transferida a nós. E nós vamos ver, estudando alguns textos do livro de Esdras e Neemias, que o Senhor Deus atua ao longo da história, mesmo que passemos por dificuldades. Ele permite que o pecado siga o seu curso normal, ele respeita as decisões de todas as suas criaturas, bem como as consequências das decisões dessas criaturas, mas Deus se encontra ao longo da história atuante para salvar, para perdoar, para reverter situações, a fim de poder ajudar o ser humano, que é o grande objeto do seu amor. E ao estudarmos a atuação de Deus na história, nós vamos ter nesta semana a certeza de que nós podemos confiar no Senhor, descansar na certeza de que Ele se importa conosco e com todas as áreas da nossa vida. Deus se preocupa com a nossa felicidade e bem-estar espiritual, mental, física e social. E essa preocupação de Deus é tão grande que em Lucas 12, versos 6 e 7, Jesus disse: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus diz que se Deus não se esquece nem dos pardais, imagine se Ele vai se esquecer de nós, que valemos muito mais do que pardais, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Então, amigo ouvinte, que a lição desta semana lhe ajude a ver um Deus atuante na história, que nos dá paz para enfrentarmos os momentos difíceis e que transfere a vitória de Cristo para nós, para que a nossa vitória seja garantida. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Ao estudarmos a Bíblia, amigo ouvinte, aprendemos que Deus, Ele é atuante na história. Ele se inseriu na história humana, especialmente através da encarnação de Cristo. E por isso,
A noção grega de que Deus é um ser totalmente atemporal e inacessível não é um conceito bíblico. Ao lermos o texto bíblico e especialmente a história do povo de Israel, nós percebemos Deus atuando ao longo da história humana. Em Esdras 1, 9 a 11 e em Daniel 1, 1 e 2, nós vemos que Deus permitiu que o povo fosse levado cativo e permitiu que os pagãos, inclusive, roubassem todos os utensílios do templo do Senhor. O Senhor dirigiu isso. O Senhor dirigiu a história desta forma para educar o seu povo, já que o seu povo não valorizava o santuário. Já que o povo não valorizava o santuário, não valorizava as ordens de Deus, não valorizou o culto a Deus, acabaram perdendo tudo. Então Deus tem que permitir muitas vezes que os seus filhos colham os resultados dos seus erros para que os seus filhos sejam educados e aprendam. Esta verdade encontramos também em Gálatas 6, verso 7. Vemos também, amigo ouvinte, a atuação de Deus na história, quando Deus, além de fazer juízo sobre o seu povo, Deus faz juízo também sobre os pagãos. Em Daniel 5, percebemos que chegou um momento em que o juízo de Deus veio sobre os pagãos, que estavam prendendo, diríamos assim, que foram responsáveis pelo cativeiro do povo de Israel. Deus julgou a falta de respeito, a irreverência de Belsazar, que havia assumido o trono após Nabucodonosor. E em Daniel 5 nós percebemos que uma mão sobrenatural escreveu algumas palavras que foram interpretadas por Daniel como se referindo ao juízo de Deus sobre Belsazar, que estava tomando vinho e adorando os seus deuses com os utensílios sagrados do templo de Deus. E Deus executou o juízo sobre esta nação e Babilônia caiu em outubro de 539 a.C., quando foi conquistada por Ciro, rei do exército medo-persa. Infelizmente, Belsazar não quis aprender com a história da conversão de seu antecessor, que foi Nabucodonosor. No capítulo 4, vemos que Nabucodonosor, após um momento de grande orgulho, arrogância, loucura e castigo, ele aprendeu a temer ao Deus verdadeiro e se converteu. Mas, infelizmente, Belsazar não fez o mesmo e acabou colhendo os resultados. Então nós percebemos que ao Deus julgar o povo de Israel e depois ao Deus julgar a nação pagã chamada Babilônia, percebemos que Deus está interessado na história humana, que Deus atua na história humana e que, portanto, amigo ouvinte, mesmo Deus sendo transcendente, ele é imanente, ou seja, ele se aproxima de nós, ele toma parte na nossa história. Continuaremos o nosso estudo amanhã e eu espero contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Depois que Deus julgou Babilônia e julgou o império pagão, que também foi responsável pelo cativeiro de Israel, chegou o momento, amigo ouvinte, anos depois, de o povo de Israel retornar às suas cidades. Deus restabeleceu o povo de Israel, porque o povo de Israel se demonstrou disposto a se arrepender dos seus pecados e a recomeçar a sua relação com Deus. E nós percebemos que eles tiveram um grande sucesso em fazer a vontade de Deus e em restabelecer tanto a cidade quanto a restabelecer o culto no templo. Vou ler para você o que está em Neemias 7, dos versos 70 a 73. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata
2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Você percebe que o povo contribuiu de forma muito liberal para o templo, e todos os levitas, porteiros, cantores e alguns do povo e servidores passaram a habitar em suas cidades. Isso demonstra, amigo ouvinte, o êxito da parte do povo por ter se disposto a fazer a vontade de Deus, a se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. E você pode imaginar a alegria deste povo, que havia perdido tudo, mas que muitos anos depois recupera tudo. Reconstroem Jerusalém, podem voltar a morar nas suas cidades de origem. O templo que havia sido destruído foi reconstruído. Você e eu, quando retornamos à nossa terra natal, sentimos um prazer, uma alegria muito grande. Imagine alguém que ficou como escravo por vários anos e agora pode retornar. A alegria deles foi indescritível. Eles puderam reconquistar algo que haviam perdido por causa da rebelião. E isso foi possível, amigo ouvinte, unicamente pela graça de Deus. Mesmo que o pecador se rebele e colhe os resultados dos seus erros, o Senhor Deus perdoa, o Senhor Deus dá uma nova chance, o Senhor restaura aquilo que foi devastado. Seja no aspecto físico, mental, espiritual, financeiro, social, psicológico. Deus restaura todos os aspectos do ser. Foi o que ele fez com os israelitas, é o que ele quer fazer com cada um de nós hoje também. Espero que você acompanhe também o estudo de amanhã para nós continuarmos analisando a atuação de Deus na história do povo de Israel e como que isso nos mostra a forma como Deus atua também na nossa história hoje. Um forte abraço, fique na paz de Cristo e até amanhã. Olá, amigo ouvinte, no retorno dos israelitas para Jerusalém, os profetas enfrentaram e os líderes enfrentaram um problema. Algumas pessoas não quiseram voltar para a terra prometida e preferiram ficar em Babilônia. Lemos sobre isso em Esdras, capítulo 8, versos 1 a 15. E por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque muitos israelitas tinham crescido no novo país. E essa era a única experiência, era o único lugar que eles tinham. Outro motivo que pode ter levado-os a não querer ir com o povo foi o fato de a viagem ser longa e até mesmo perigosa. Os judeus, os israelitas haviam permanecido na terra do exílio por quase 1 século e meio. E é de se esperar até que Esdras tenha sido bem-sucedido em ter conseguido convencer quase 2.000 famílias a retornarem ao seu país de origem com seus irmãos. E nós vemos no texto que até mesmo os sacerdotes incumbidos do culto a Deus não estavam querendo, muitos deles, voltarem para a terra prometida. Preferiram ficar em Babilônia. Aplicando essa história à nossa vida, amigo ouvinte, será que você e eu também não estamos preferindo ficar na Babilônia deste mundo, ao invés de irmos para a terra prometida que Deus nos quer dar? Jesus Cristo, amigo ouvinte, um dia vai voltar e nos levará para o céu, para depois vivermos na terra, para nova terra restaurada para todo sempre.
O problema, amigo ouvinte, é que muitos de nós estamos preferindo ficar na Babilônia. Estamos acostumados com a rotina, com as coisas e prazeres deste mundo, sem considerarmos que os prazeres lícitos que Deus tem para nós na eternidade são infinitamente melhor do que os prazeres ilícitos que o mundo tem a nos oferecer. Precisamos ver, amigo ouvinte, fazer uma autoanálise e vermos se Babilônia não está dentro de nós. Porque se Babilônia estiver dentro de nós, quando Cristo voltar, nós não poderemos ir para o céu, porque nós vamos estar tão apegados a este mundo, que viver no céu seria uma infelicidade eterna para nós. Que dentro de você não esteja a Babilônia deste mundo, mas que dentro de você, do seu coração, dos seus anseios, esteja acima de tudo a nova Jerusalém e a nova terra que Deus prometeu àqueles que o amam. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo da semana. Um forte abraço e até lá. Deus já havia prometido, amigo ouvinte, em Deuteronômio capítulo 30, que se o seu povo se desviasse dele e se arrependesse dos seus pecados, Deus mudaria a sorte do povo, restauraria o povo, faria-os retornar do exílio e os reuniria novamente, não importa aonde eles estivessem. Essa promessa está em Deuteronômio capítulo 30, versos 1 a 6. E nos dias de Esdras e Neemias isto aconteceu. O povo até que enfim se conscientizou dos seus erros e pecados, se arrependeu e Deus fez com que eles retornassem para a terra prometida. Deus os restaurou à condição original. E nós temos uma lição muito preciosa a aprendermos com este retorno dos israelitas para a terra prometida. Nós vamos extrair uma lição preciosa aqui de Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Então ali perto do riacho dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse na nossa viagem, nos protegesse juntamente com os nossos filhos e os bens que levávamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele bondosamente atendeu às nossas orações. O povo, amigo ouvinte, sob a liderança de Esdras e Neemias, decidiram consagrarem-se, pedirem ajuda a Deus, proteção, antes de seguirem por uma viagem que com certeza seria perigosa. Várias famílias estariam retornando para a terra prometida e eles corriam o risco de encontrarem ladrões, assaltantes ao longo do caminho e outros perigos do deserto. Entretanto, eles decidiram jejuar em sinal de humilhação diante de Deus, reconhecendo que Deus poderia sustentá-los, mesmo que eles estivessem ali sem comer naquele jejum. Eles oraram para demonstrar total confiança em Deus e suplicaram que Deus os dirigisse na viagem. E pediram que Deus protegesse a eles, os filhos e os bens que eles levavam. Eles queriam dar um bom testemunho ao rei de que eles poderiam cruzar aquele caminho perigoso sem uma escolta militar que os protegesse. Eles poderiam cruzar aquele caminho com a escolta angelical. E foi justamente o que aconteceu. Depois deles orarem, jejuarem e seguirem a viagem, o profeta diz que bondosamente Deus atendeu às orações. E eles puderam chegar sãos e salvos no destino
para o qual Deus lhes chamou. Do mesmo modo, amigo ouvinte, você e eu deveríamos, ao fazermos uma viagem, ao tomarmos alguma decisão, sempre invocarmos a Deus e perguntarmos a opinião dele a respeito. E pedir que ele nos oriente com respostas na sua palavra, com respostas por meio de circunstâncias, de amigos. Devemos sempre orar pedindo a Deus que nos dê proteção, porque nós vivemos num conflito cósmico, num fogo cruzado entre o bem e o mal. Se nós tivermos esta relação com Deus, como tiveram Esdras e Neemias, e o povo que aceitou ser liderado por eles, nós também chegaremos com muito mais segurança ao nosso destino final, que é a vida eterna, e teremos uma vida muito mais tranquila neste mundo ao lado de Jesus. Faça uso da oração, do jejum, da comunhão com Deus, tenha confiança na proteção de Deus e encare qualquer desafio. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Por incrível que possa parecer, amigo ouvinte, vários dos israelitas não estavam querendo morar em Jerusalém. E há um motivo para isso. Eu vou ler para você aqui em Neemias capítulo 11, versos 1 e 2. Os príncipes líderes dos israelitas decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que, de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade, e as outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. Com certeza, amigo ouvinte, a cidade poderia abrigar um número bem maior de pessoas. Mas para muitos que já estavam acostumados ao cativeiro e que tinham uma vida no campo, para eles era mais fácil viver no campo do que na cidade. As pessoas tinham terras, eles haviam herdado essas terras e propriedades de antepassados, e eles não estavam dispostos a experimentarem uma nova aventura e uma nova dificuldade. Então eles preferiram ficar na posição cômoda na qual eles se encontravam. Não vou aqui entrar no mérito da questão, amigo ouvinte, se isso é certo ou errado, mas eu queria aqui entrar num assunto que vai ser de extrema importância para você. O de que, se você e eu quisermos ter sucesso na vida, muitas vezes, muitas pessoas, para ter sucesso, terão de sair da posição de comodidade, saírem de suas casas, saírem de perto de seus familiares. O sucesso muitas vezes se encontra numa outra cidade que não é a nossa cidade de origem, onde nascemos. E eu vou lhe dar um exemplo meu. Se eu continuasse na minha cidadezinha, que eu amo muito, lá em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, até hoje, será que eu teria apresentado lições da Bíblia por 15, 16 anos? Teria apresentado na Mira da Verdade? Teria trabalhado na Rede Novo Tempo? Teríamos tido a oportunidade, amigo ouvinte, de termos uma relação próxima através do rádio, da TV e da internet? Com certeza não. Eu tive que sair de perto da minha família, buscar novos horizontes para ter o sucesso que Deus me deu hoje, do sucesso espiritual e profissional. Então eu queria deixar isso para você pensar. Não é errado você ficar na sua cidade de origem. Pode ser que o sucesso esteja aí para você. Pode ser que você tenha uma empresa da família, pode ser que você abra um ótimo negócio na sua cidade de origem. Perfeito. Mas se isso não acontecer, não deixe que ótimas oportunidades escapem de suas mãos simplesmente porque você quer ficar no mesmo lugar onde você está. Para muitas pessoas, o sucesso virá quando elas saírem da cidade natal e quando elas decidirem experimentarem novas aventuras, novas dificuldades, novos obstáculos, para que possam crescer, aprender mais com Deus e com a vida e empreenderem em favor de si mesmas, em favor do Evangelho, em favor da humanidade. Pense nisto com carinho e que Deus lhe dê momentos muito felizes enquanto estiver refletindo sobre sua vida, sobre o seu futuro.
Como nesta semana, amigo ouvinte, nós estudamos sobre a presença de Deus ao longo da história da vida do povo de Israel e na vida dos seus filhos, amanhã eu quero abordar com você um assunto muito importante, o de que o controle divino não leva a Deus a decidir os pormenores da nossa vida. Ou seja, o fato de Deus controlar a história não significa que Ele predestina todos os detalhes para acontecerem. Nós vamos entrar um pouquinho amanhã na doutrina da dupla predestinação, para eu lhe mostrar que essa doutrina é totalmente antibíblica e para que você tenha uma noção bíblica do que significa a atuação de Deus na história. Nesta semana, amigo ouvinte, falamos sobre a atuação de Deus na história do povo de Israel. E eu achei por bem nós comentarmos um assunto que tem a ver com a doutrina da dupla predestinação. Por quê? Existem muitos irmãos sinceros que creem na dupla predestinação, ou seja, que Deus predestina algumas pessoas para se salvarem e outras para se perderem. E esta crença, obviamente, tem como pressuposto que Deus é totalmente soberano e atua na história humana da forma como Ele quer. Os calvinistas que têm esse pensamento estão certos em dizerem que Deus é soberano, mas eles estão errados em confundirem a soberania divina com as ações de um ditador, né? Uma verdadeira soberania, a soberania de um Deus de amor, ela respeita a liberdade de escolha de suas criaturas. E não é porque Deus é soberano que Ele pode fazer o que Ele bem quiser, inclusive transgredir os princípios morais que Ele mesmo criou. Por exemplo, em Romanos 2,11 é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus, ao longo da história, predestina pessoas para se perderem, então Ele faz acepção de pessoas. Ou seja, o Deus histórico, como apresentado pelos calvinistas, é um Deus totalmente incoerente. Pede para não fazermos acepção de pessoas, mas Ele mesmo faz acepção de pessoas, em salvar alguns e destinar outros para o inferno. Uma outra base de erro do calvinista está em ele colocar a soberania de Deus acima do amor de Deus. Quando ele coloca a soberania de Deus acima do seu amor, ele vê a Deus como um ser capaz de fazer o que ele bem entender, e se ele quiser predestinar alguns para a salvação, para a perdição, isso em nada escandaliza um calvinista. Mas se um calvinista compreender que acima de ser soberano Deus é amor, aí ele vai inverter o jogo. Porque de acordo com 1 João 4, versos 8 e 16, Deus é amor. Então a essência de Deus é amor. Então o que se sobressai não é a soberania dele, é o amor dele. Então nós deveríamos colocar o amor, diríamos assim, em primeiro lugar, e a soberania de Deus subordinada a esse amor. Deus não deixaria de ser soberano, mas esta soberania de Deus estaria mesclada ao seu amor eterno e incondicional. E desta forma, nós não teríamos dificuldades alguma em crermos que Deus não é o responsável pelo mal, mas que um dia seres livres decidiram escolher pelo mal. Mas talvez algum irmão calvinista esteja louco para me citar, por exemplo, Provérbios 16:4. Para dizer o seguinte: o texto é muito claro em dizer que Deus cria até mesmo o ímpio para o dia do castigo. Eu vou ler esse texto e vou fazer uma análise com você. O Senhor criou tudo que existe com algum propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Será que Deus, de acordo com esse texto, ele cria até mesmo o ímpio para ser ímpio e para o dia do castigo? Vamos ler o verso 5 e tirarmos a conclusão correta. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição.
Quando o texto diz que Deus cria até o ímpio para o dia do castigo, ele não está dizendo que Deus faz uma pessoa ímpia, mas que até mesmo a impiedade do indivíduo contribui para que os propósitos de Deus sejam realizados. Não foi a predestinação de Deus que o tornou ímpio, por quê? Porque o verso 5 disse que é abominável ao Senhor todo arrogante de coração. Imagine Deus abominar o arrogante de coração e predestinar pessoas que sejam arrogantes de coração. Só se fosse um Deus esquizofrênico com sérios problemas de personalidade. Ele odeia certo tipo de pecado, mas ele cria pessoas para praticarem o mal que ele mais odeia que elas pratiquem. Definitivamente, o Deus dos calvinistas não é o Deus bíblico. Não estou com isso questionando a sinceridade dos nossos irmãos calvinistas. Eu gosto muito da teologia calvinista, é uma teologia, por exemplo, que apresenta aspectos do plano da salvação de uma forma muito abrangente, apresenta aspectos sobre a doutrina da lei, da santificação de uma forma muito abrangente. Mas temos que reconhecer que o Deus do calvinismo, que supostamente cria a dupla predestinação, não é o Deus bíblico. Até porque deveríamos também interpretar Provérbios 16:4, além de usarmos o contexto, como eu usei o verso 5, deveríamos interpretar com Ezequiel 18:32. O verso 32 é muito claro em dizer o seguinte: porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ou seja, de que modo um Deus que não tem prazer na morte de quem quer que seja, predestinaria ao inferno outras pessoas? Ele não tem prazer na morte das pessoas, mas ele predestina que as pessoas morram. Seria um Deus, amigo ouvinte, tão incoerente que seria melhor ser ateu do que acreditar num Deus desse. Então, se você é um calvinista, tenha muito cuidado com essa teologia da dupla predestinação. Você tem muitas coisas, muitas doutrinas excelentes que podem realmente continuar contribuindo para o seu crescimento espiritual e para a sua salvação em Cristo. Mas essa da dupla predestinação você precisa abandonar enquanto é tempo, porque ela está distorcendo a sua compreensão de Deus e do plano de salvação. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia no Lições da Bíblia desta semana. Amanhã daremos sequência ao nosso programa e vamos continuar aqui estudando o livro de Esdras e também o livro de Neemias. Um grande abraço e até amanhã. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima.